Olá, tudo bem? Hoje vamos explorar a ferramenta Kepler-DL do Uber para criarmos alguns mapas. Observe aqui alguns mapas que podem ser criados, como por exemplo, arcos e linhas, principalmente quando os nossos registros possuem coordenadas geográficas de origem e destino. Podemos agrupar pontos utilizando hexágonos, visualizar registros individualmente, criar heatmaps baseado em densidade, criar mapas com polígonos utilizando GeoJSON e até mesmo ter visualização de construções. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos explorar acidentes que ocorrem em rodovias federais. Então estou na página de dados abertos da Polícia Rodoviária Federal e eu tenho as bases de dados agrupadas por pessoa e por ocorrência. Então imagine que aconteceu um acidente com 5 pessoas envolvidas. Aqui nós temos 5 linhas, uma para cada pessoa. Aqui nós temos somente uma. E nós também podemos baixar estas informações por ano. Vamos baixar aqui o dataset que vai de janeiro a agosto de 2018. Vou fazer o download clicando aqui, 2.7 MB. Vou pausar aqui e já vou descompactar este arquivo em uma pasta. Já baixei e descompactei o arquivo, ele tem pouco mais de 30 MB, então eu abri aqui no Excel mesmo para nós darmos uma visualizada na base. Então nós temos a data, a hora, o dia da semana, em qual município ocorreu o acidente, qual foi a causa, se estava de dia, de noite, se estava chovendo, se era reta ou curva. E aqui eu tenho algumas informações bem importantes, como por exemplo o número de pessoas envolvidas em cada ocorrência, número de mortos, número de feridos e inclusive a coordenada geográfica em que ocorreu o acidente. Então como nós podemos utilizar o Kepler? Eu vou fechar aqui, vou clicar aqui em iniciar e vou subir o meu arquivo para cá. Observe que eu subi o arquivo datatran 2018.csv, vamos aqui no mapa do Brasil e nada aparece. Por quê? Eu vou clicar aqui e mostrar as informações da tabela. Observe como ele não fez a interpretação da forma correta. Isto porque ele espera os valores dos campos separados por vírgula e não por ponto e vírgula. Além disto, nós vamos precisar fazer algumas alterações, principalmente no campo relativo à coordenada geográfica. Então, poderia utilizar diversas ferramentas para realizar esta transformação. Eu vou fazer diretamente através de código Python, utilizando a biblioteca Pandas. Então, vou fechar aqui, vou abrir o meu terminal, vou até a pasta que eu salvei o arquivo e vou iniciar o Jupyter Notebook. Vou criar um Jupyter aqui dentro, vou importar a biblioteca Pandas, deixa eu aumentar aqui um pouco a fonte, e vou fazer a leitura. Então, vou dar um read CSV no arquivo que se chama datatran 2018.csv. Deu um erro, isto porque nós precisamos colocar a codificação do arquivo. Então vamos completar aqui. Encoding é igual a ISO 88591. Executei, aparentemente funcionou. Vou visualizar aqui. Ele não fez a separação dos campos, então vamos colocar para ele utilizar ponto e vírgula como separador. Agora sim, vamos visualizar. Aparentemente está ok. Agora, latitude e longitude foram importados como sendo string, porque ele não compreende esta vírgula aqui. Ele não identifica isto como sendo um número de ponto flutuante. Teria que ser ponto aqui. Então, vamos fazer uma alteração aqui. O meu campo latitude vai ser igual a ele, só que eu vou pegar tudo que for vírgula e vou substituir por ponto. Vou fazer basicamente a mesma coisa para a longitude. Executei. Deixa eu visualizar agora. Agora já está no formato que eu preciso. Uma outra coisa que eu vou fazer aqui é em relação à data e à hora. Observe que eu tenho uma coluna para a data e uma coluna para a hora. Eu vou criar uma coluna que concatena as duas para ser date time. Então vamos fazer isto. Eu vou chamar esta coluna de data e hora e ela vai ser esta coluna data inversa mais um espaço mais a coluna horário. Tudo isso daqui eu quero converter para date time. Vamos visualizar os tipos? Perfeito, ela está como datetime. Agora o que eu quero é salvar este arquivo CSV para salvá-lo lá no Kepler. Então, to CSV, eu vou chamar de final.csv, utilizando vírgula como separador. Vou executar e eu já tenho o meu arquivo preparado. Então agora vamos realizar a análise aqui. Vou fechar aqui, vou remover este dataset e vou fazer o upload deste novo arquivo, o arquivo chamado final.csv.
Está fazendo upload, pronto. Então agora cada pontinho deste foi um acidente que ocorreu e que está na base de dados da Polícia Rodoviária Federal. Observe aqui. Agora, analisar cada pontinho deste de forma individual pode ser um pouco complicado. Então nós podemos mudar a exibição do nosso mapa. Nós podemos utilizar uma layer, uma camada de clusterização. Observe aqui os tipos que nós vimos lá na página principal: arco, linha, hexágono. Neste caso, vamos criar alguns clusters. Perfeito. Então agora eu já consigo visualizar onde ocorrem mais acidentes. Uma coisa estranha aqui é que normalmente a gente infere algo vermelho como sendo pior do que amarelo. Então esta escala aqui deveria ser ao contrário. Vamos procurar uma outra cor aqui? Posso utilizar esta daqui. Observe que ele automaticamente detectou a latitude e a longitude e eu posso aqui configurar se eu quero visualizar mais ou menos clusters e qual o tamanho individual de cada um destes clusters. Então desta forma aqui parece estar adequada para mim. Agora observe, nós temos os clusters maiores justamente na região sudeste. Isto é explicável justamente porque nós temos um maior movimento nestas regiões. Observe aqui, este cluster engloba 1.586 acidentes. E a escala de cor que eu estou utilizando é quanto maior o cluster, mais escuro. Só que nós podemos visualizar de uma outra forma. Por exemplo, eu não quero a cor baseada na contagem de ocorrências. Eu quero ela de acordo com o número de pessoas envolvidas. Então eu vou clicar aqui e agora observe que geralmente nestes clusters maiores eu tenho uma média de pessoas envolvidas por acidente menor. Então este cluster possui 2.689 acidentes com uma média de 2,1 pessoas envolvidas, enquanto tem alguns outros clusters com uma média maior, por exemplo este, média de 3 pessoas por acidentes em 113 ocorrências. É claro que você pode achar alguns clusters bem pequenos e bem escuros. Imagine, por exemplo, que aconteceu um acidente de ônibus aqui. Então foi um caso isolado, só que envolveu um número maior de vítimas. Agora eu posso adicionar uma outra camada ao meu mapa. Uma camada pode estar sobreposta à outra, mas eu também posso ocultar esta camada para visualizar esta mais facilmente. Então vou selecionar uma camada que será do tipo heatmap, vou definir aqui a latitude e a longitude. E eu posso visualizar as informações agora por densidade, assim também como eu posso configurar alguns outros parâmetros como raio e opacidade. Agora vamos na parte de filtro aqui. Então vamos adicionar um filtro. O filtro será a causa do acidente. E sumiu tudo porque agora eu preciso colocar um valor aqui. Por exemplo, ingestão de álcool. Vou clicar aqui e eu consigo visualizar somente os acidentes relativos à ingestão de álcool. Parece que eu tenho altas concentrações no litoral e em Brasília. Vamos mudar aqui o valor. Vou colocar animais na pista. Então consigo visualizar estas informações também. Vou colocar ultrapassagem indevida. Posso remover os filtros e utilizar simultaneamente também. Agora vamos visualizar as informações quando o problema é na via. Então vou colocar defeito na via. Observe a alta concentração, por exemplo, aqui neste trecho. Agora lembra aquela coluna datetime que nós criamos? Vamos utilizá-la agora. Eu vou adicionar um novo filtro e vou colocar data e hora. Observe essa caixa de diálogo que apareceu aqui, onde eu posso definir uma janela. Então eu quero visualizar, por exemplo, as informações, as ocorrências a cada 2 meses. Eu vou selecionar do dia 1º de janeiro até o dia 28 de fevereiro, mais ou menos. Então agora eu posso dar um play para visualizar a evolução destas ocorrências ao longo do tempo. Imagine que eu estivesse reparando esta rodovia aqui. Qual o impacto que isso trouxe na causa de acidentes? Olha, aparentemente diminuiu. E isso facilita bastante a análise. Lembrando que você pode trazer o Kepler-DL para o seu próprio ambiente. E aqui, mesmo utilizando a versão de demonstração, os nossos dados não foram enviados para nenhum servidor. Tanto que você nem viu demora para upload do arquivo. Eles estão sendo processados localmente. Então espero que você tenha gostado. É mais uma ferramenta que nós temos para analisar dados espaciais. Obrigado, até a próxima.